like, se inscreverem e derem o like, é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que tiver no inferno: Caim, Satanás, Pão Grosso e Parafuso, Botafogo, Lucifer, que é o chefe de lá, e meu avô, que é o comandante de tudo. Botar para arrombar em vocês. Afonso Pinto de Magalhães nasceu na freguesia do Burgo, actual união das freguesias de Arouca e Burgo, Concelho de Arouca, área metropolitana do Porto, embora tenha sido batizado na cidade do Porto. Era filho do doutor Ângelo de Miranda, natural de Lordelo, Vila Real, radicado em Arouca, que nunca o perfilhou. Em 1959, Afonso Pinto de Magalhães cria a SONAE, Sociedade Nacional de Estratificados, que em 1962 arranca com a produção de termolaminados e de 1965 a 1970 se vai concentrar na produção de laminados decorativos, depois da contratação do engenheiro Belmiro de Azevedo. Em 1982, Pinto de Magalhães oferece 16% da SONAE a Belmiro de Azevedo e, depois da sua morte, Azevedo atinge a maioria do capital após uma longa batalha judicial com a família do antigo presidente. A família Pinto de Magalhães desistiu do processo, dando assim o controle da SONAE a Belmiro de Azevedo. Belmiro de Azevedo vendeu ações, que estavam na sua carteira pessoal, a SONAE, ficando com liquidez para correr a um aumento de capital de 15 milhões de contos que pretendia realizar na SONAE. Esse aumento de capital foi suspenso por 2 vezes, por intervenção de acionistas minoritários que o consideraram abuso de poder, com prejuízo para esses mesmos minoritários. A contestação chega da família Pinto de Magalhães, aquela cujo patriarca entregou a gestão da SONAE a Belmiro de Azevedo e lhe doou ações que lhe garantiram uma posição de 16% naquele que acabou por ser o início da tomada de controle da SONAE. Depois da morte do banqueiro Afonso Pinto de Magalhães, Belmiro tenta comprar a posição da família, não consegue, mas garante um acordo que lhe dá a paridade no capital social. Depois aconteceu o episódio do aumento de capital, que Belmiro queria realizar a um valor superior à cotação no mercado, o que inibiria os outros acionistas de acorrerem a esse aumento, diz quem conheceu o processo. As relações com a família, em particular com as filhas de Afonso Pinto de Magalhães e com os genros, não eram das melhores. Piorou com a ação em tribunal que acabou por ser resolvida por um acordo entre as partes, em 1992. Belmiro de Azevedo afastava em definitivo a família Pinto de Magalhães da esfera de decisão da SONAE. Afonso Pinto de Magalhães foi, também, o 31º presidente do Futebol Clube do Porto, de 1967 a 1972, e presidente honorário do Futebol Clube de Arouca. O pavilhão de treinos e a sala de troféus do antigo Estádio das Antas foram Como dirigente do FC Porto começou por ser presidente do Conselho Fiscal em 1955-56 e 1965-66. Foi ele o responsável pela vinda de Dorival Estrich. Em 1965 o clube estava fundado em dívidas e Pinto de Magalhães, mais Cesário Bonito e Ponciano Serrano, conseguiram atenuar essas dívidas.
Em 1967 assumiu a presidência do clube e logo trata de organizar uma campanha com a finalidade de chegar aos 30 mil sócios. Isto quando o FC Porto não tinha nem 20 mil passados apenas alguns meses o objetivo estava alcançado. Foi no seu mandato que foram construídas as piscinas, os pavilhões e a sala de troféus, sem esquecer a construção, em 1968, da Piscina das Antas e do mausoléu do clube no cemitério de Agramonte, onde repousam muitas das antigas glórias do FC Porto. Em 1969, o clube venceu o seu primeiro campeonato nacional de voleibol. No entanto, no futebol, não conseguiu atingir o sucesso esperado, e viu, apenas, a conquista de uma Taça de Portugal, em 1968, no estádio do Jamor, contra o Vitória de Setúbal. Em 1972, Pinto de Magalhães cedeu o lugar a Américo de Sá. Foi uma personalidade sempre interessada no apoio a jovens estudantes oriundos de famílias humildes, que acabaram os cursos sem saber quem os ajudara. Tinha, no banco, um secretário particular que se dedicava a auxiliar os mais necessitados. Apoiava os artistas e permitiu que grandes arquitetos da cidade do Porto pudessem fazer obras emblemáticas, ainda hoje consideradas de grande qualidade. Colaborou com a Associação dos Não admira, em todos os sentidos, que sendo o FC Porto clube com o nome da Cidade da Liberdade, também no grande baluarte azul e branco sempre haja imperado o espírito reto, da boa memória. Sem esquecer quem nos fez e faz mal, como os calabotes de antigamente e os elementos da arbitragem e conselhos dos anos recentes, que era o tal advogado Ricardo que tentou colocar o FC Porto no purgatório há anos, como depois uns talhantes e filhos de tasqueiros atuais, mais um Soares Dias traiçoeiro e os Fontelas das nomeações. Mas lembrando especialmente quem fez bem ao clube, dentro da edificação, no plano construtivo e progressivo. Como foi um caso que desta vez aqui recordamos. Ora, entre os muitos e bons exemplos, um grande homem que ficou na história do FC Porto e, como tal, mereceu o devido apreço, sendo em seu tempo alvo da natural gratidão portista, foi o presidente Afonso Pinto de Magalhães, antigo presidente da direção nas gerências de 1967 a 1971-72, bem como elemento de diversas direções em variados cargos e funções. Um bom gestor, honrosamente agraciado como um dos nossos presidentes honorários. Pinto de Magalhães que teve direito à homenagem pública com a colocação de um monumento alusivo junto ao antigo Estádio das Antas, no amplo espaço de entrada entre os acessos à Cidadela Desportiva das Antas. Pois Pinto de Magalhães foi um dos presidentes que marcou positivamente o Clube Dragão. O que nos leva a procurar evocar sua memória também. Há pontos que foi dado seu nome a duas das anteriores existências de salas-museus do FC Porto, primeiro ainda na antiga sede da Praça do Município, junto à Câmara Municipal do Porto, e por fim no Museu do Estádio das Antas, que, com a demolição do estádio, foi substituído pelo atual Museu do FC Porto, no Dragão. Nascido a 30 de março, no já longínquo ano de 1913, Afonso Pinto de Magalhães foi com efeito figura incontornável da história do FC Porto, seu clube desportivo do coração, que serviu em diversos cargos. Tendo chegado a desempenhar a presidência durante cerca de 6 anos, sucedendo a comissão administrativa em que também esteve incluído. Durante cujo mandato, de permeio, teve reconhecimento dos consórcios da coletividade como um dos presidentes honorários.
Apesar de não ter conseguido nenhum título de campeão nacional de futebol sênior durante esse período, mas havendo imprimido uma dinâmica que transportou o clube para um estado avançado em infraestruturas, mais instalações desportivas e sociais. Ficou, porém, e sobretudo, a sua presidência deveras assinalável pelo troféu de maior relevo nacional conquistado pelo FC Porto durante a travessia sem títulos. Como foi a Taça de Portugal conquistada em junho de 1968 por aquela equipa onde pontificava a presença elástica de Américo, a segurança de Rolando, a gínica de Atraca, a criatividade de Nóbrega, a omnipresença de Custódio Pinto, o carisma de Pavão, o físico de Valdemar, o faro pelo golo de Djalma, a velocidade de Jaime, técnica de Eduardo Gomes, prontidão de Bernardo da Velha, elegância de Sucena, jogo de pés de Malagueta, etc. Pinto de Magalhães, que em 1955 como diretor do futebol trouxe o Strich, o Omon treinador do título nacional de 1956 e em 1971, como presidente ainda, tentou reforçar melhor a equipa principal do FC Porto com a aquisição de Flávio, craque goleador da seleção brasileira. Ao tempo, foi sempre verdadeiramente um homem do Porto. Ponto. No Porto, por fim, jaz em descanso eterno de Justo Guerreiro, sepultado que está em jazigo de família no cemitério de Agramonte, no mesmo Campo Santo onde repousam glórias do FC Porto no mausoléu do clube, mandado edificar durante a presidência portista de Afonso Pinto de Magalhães. Como ilustração, juntamos uma curta nota biográfica do livro 100 Figuras do Futebol Português. Havendo, curiosamente, em sequência da sua continuidade como portista, uma ilustrativa entrevista prestada à revista Chuto, edição da qual um exemplar está entre o material emprestado pelo autor destas linhas ao Museu do FC Porto, em cujo número, nesse de abril de 1979, se percebe algo de sua afeição clubista mesmo depois de ter deixado de ter ação direta no clube. Pinto de Magalhães, que em 1955 como diretor do futebol trouxe o Strich, o Omon treinador do título nacional de 1956 e em 1971, como presidente ainda, tentou reforçar melhor a equipa principal do FC Porto com a aquisição de Flávio, craque goleador da seleção brasileira. Ao tempo, foi sempre verdadeiramente um homem do Porto. Ponto. No Porto, por fim, jaz em descanso eterno de Justo Guerreiro, sepultado que está em jazigo de família no cemitério de Agramonte, no mesmo Campo Santo onde repousam glórias do FC Porto no mausoléu do clube, mandado edificar durante a presidência portista de Afonso Pinto de Magalhães. Como ilustração, juntamos uma curta nota biográfica do livro 100 Figuras do Futebol Português. Havendo, curiosamente, em sequência da sua continuidade como portista, uma ilustrativa entrevista prestada à revista Chuto, edição da qual um exemplar está entre o material emprestado pelo autor destas linhas ao Museu do FC Porto, em cujo número, nesse de abril de 1979, se percebe algo de sua afeição clubista mesmo depois de ter deixado de ter ação direta no clube. A 29 de janeiro de 1984 faleceu Afonso Pinto de Magalhães, antigo presidente do Futebol Clube do Porto, grande clube que ele engrandeceu nas suas funções de dirigente durante anos em diversas funções e por fim como presidente da direção entre 1967 a 1972. Entretanto, honrado com a categoria de sócio honorário, por deliberação da Assembleia dos Sócios em 13 de julho de 1962 e mais tarde como presidente honorário também do FC Porto, título com que foi agraciado por aprovação dos sócios em Assembleia Geral, ao tempo ainda chamada de Assembleia Delegada, de 29 de janeiro de 1971, e atribuição no dia seguinte em jantar de homenagem, realizado no pavilhão polivalente das Antas a 30 de janeiro,
véspera do jogo dos 4-0 ao Benfica, com 4 golos de Lemos.